Um oferecimento Paraíso Supermercados e Nova News, a notícia com credibilidade. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Nova Cena. E dando continuidade à nossa série de entrevistas especiais sobre os 62 anos de instalação do nosso município, eu tenho aqui do meu lado um professor que literalmente escreveu a história de Nova Andradina. Professor José Firmino Martins, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Marcos, né? Estamos aqui para trazer informações sobre o nosso município, né? E apresentar também o nosso material que nós fizemos, que é uma contribuição para todos os educadores e todos os habitantes de Nova Andradina. Professor, eu falei sobre o aniversário de instalação de Nova Andradina, mas em dezembro a gente comemora o aniversário de criação. O que o senhor acha disso, dessas duas datas? Aniversário de criação, aniversário de instalação, são essas datas mesmo? Quais que a gente comemora? Então, realmente nós somos privilegiados, né? Nova Andradina temos duas datas, né? Então, Nova Andradina, cidade de Sorriso, né? Nós somos privilegiados. Bom, realmente, 20 de dezembro é a data de fundação. 20 de dezembro de 1958, quando o nosso pioneiro, o Antônio Joaquim de Moura Andrade, né? Então ele fundou a Nova Andradina. 30 de abril de 1959, que é a outra data, foi quando foi instalado oficialmente o município de Nova Andradina. Então nós temos duas datas, né? Oficialmente nós temos o 20 de dezembro como uma data, um ponto facultativo, e comemorado o aniversário no dia 30 de abril. O feriado mesmo. Feriado mesmo, né, de Nova Andradina. Na última entrevista que a gente fez com o senhor Fernando Prado, a gente comentou sobre esse episódio, sobre Nova Andradina, de certa forma, ser irmã mais velha dela mesma. O senhor concorda? Isso, concordo, é verdade, verdade. E por que estudar história? E por que estudar a história de Nova Andradina? Bom, eu sou filho de Nova Andradina, né? Sou nascido e criado aqui em Nova Andradina. E depois que entrei para a educação, né, percebi a falta de conteúdo sobre o nosso município para que os professores pudessem ali trabalhar, né? Levar isso aos alunos. Então, diante disso, eu construí esse livro, né? Eu ouvia os professores dizendo, olha, o currículo do MEC, que nós professores temos que trabalhar, principalmente ali no ensino fundamental 1, terceiro ano, quarto ano, nós temos que trabalhar em geografia e história o conteúdo sobre o município. História, política, economia, né? Vegetação, solo, e não temos material. Nós buscamos na internet e não encontramos. Aí, diante disso, eu resolvi construir esse livro. Aí fui pesquisar. Foram 5 anos de pesquisa, né? Entrevistas com pioneiros, com familiares do Antônio Joaquim de Moura Andrade, busca de documentos, percorri o território do município com GPS, medindo a altitude do relevo, verificando o solo, né? Então foi um trabalho muito grande, durante 5 anos aproximadamente, mas que saiu esse material, esse livro, com 206 páginas, é um livro oficial, e ele conta toda a história, né? Porque é um livro geográfico e histórico. O senhor é formado em geografia, né? Eu sou formado em geografia pela UEMS, né? Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Então ele é geográfico e histórico. Então no capítulo número 1, eu dedico a toda a história do Nova Andradina. Aí nós contamos quem é o Moura Andrade, né? O nosso fundador, toda a história dele, que ele fundou primeiro Andradina, no estado de São Paulo, né? E depois veio para cá, para o Mato Grosso, na época, hoje é o Mato Grosso do Sul, e fundou a nossa Nova Andradina. Inclusive tem uma curiosidade do nome, né? De Nova Andradina, uma curiosidade interessante. Naquela época, quando o Moura Andrade vinha para essa região, ele tinha as fazendas aqui, não tinha um nome ainda. Tinha a Fazenda Baile, né? Fazenda Primavera. Então, na época, cogitou-se de colocar o nome da nossa cidade de Andradinópolis, né? Alusão ao nome. De Andrade, cidade, né? De Andrade, do Andrade, né? Ou Cidade Baile, né? Mas esses nomes não cresceram, não tiveram impacto, não pegou, né? E o Moura Andrade, há relatos disso, que voltando, quando ele vinha para Nova Andradina aqui, e voltava lá para o estado de São Paulo, para Andradina, o pessoal lá nas conversas, lá no botequim, entre amigos, o pessoal perguntava, e aí, seu Moura Andrade? Ele era conhecido, né, seu Moura Andrade. Como é que está lá a Nova Andradina?
a nova Andradina. Aí pegou, Tá pegando. aí ele oficializou, né, como nosso município Nova Andradina. O senhor comentou que foram 5 anos de pesquisa. Isso. Foi uma motivação totalmente profissional e pessoal de fazer esse livro. O senhor utilizou totalmente recursos próprios? Como que foi? Foi motivação pessoal, profissional, né, para deixar um material aí para que todos tivessem acesso, principalmente os professores, para levar os alunos, né, que são os alunos futura geração de Nova Andradina, né, então já vão ter o conteúdo, já estão aprendendo. Mas é isso, motivação pessoal mesmo, né, e profissional para deixar esse legado para a nossa cidade. Quais foram as principais dificuldades que o senhor encontrou nesse período de pesquisa? Financeira. O senhor fez até a diagramação do livro, né? Isso. Eu digitei, eu fiz a diagramação todo o material, tudo certinho. Aí depois levamos para a editora, foi feito aqui na editora Cristo Rei. Nova Andradina mesmo, que legal. Na época eu verifiquei outras cidades também, mas o custo era muito grande e por indicação de amigos indicaram a Cristo Rei, nós fizemos lá, excelente material. Sim. É um livro oficial, né, registrado no MEC, tudo, tem ISBN, tem tudo. O senhor deixa até mesmo questões aqui, né? Isso. Ele legal. é assim, didático também, né? Porque para trabalhar com a turma do ensino fundamental, anos iniciais, é só uma criançada pequena. Então ele tem que ser um material mais didático, né? Mas tem todas as fontes, né? Tudo que tem aí com fontes oficiais, tudo garantido. E, como eu disse, os professores estão utilizando, trabalhando nas escolas, tanto do município, as escolas do estado, da rede privada também, todos os professores utilizam. Vamos ver se o senhor decorou o livro aqui. Qual que é o clima de Nova Andradina? Tropical de altitude. Ah, bacana. A gente vai seguir com a nossa entrevista, vamos para os nossos comerciais. Daqui 30, 20 segundinhos a gente está de volta. No Paraíso Supermercados tem oferta todo dia e muitas opções para você que quer presentear aquela pessoa especial, além de uma linha completa de pijamas, lingeries e moda fitness. Paraíso Supermercados. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro. Nós estamos de volta, o professor tirou 10, eu consegui olhar aqui no gabarito ver se ele tinha acertado o clima. Não vou me aventurar muito agora não, porque a gente quer extrair mais conhecimento do senhor. Isso. Aproveitando que a gente está num momento de descontração, Nova Andradina também é conhecida como a cidade sorriso. O que está por trás disso? Bem, cidade sorriso, né? O nosso lema, como é conhecida a nossa cidade, né? Isso tem a ver com o sorriso de todo Nova Andradinense, né? E quem descobriu isso foi o pastor Jetro. Pastor Jetro, né, era pastor da igreja adventista, metodista, a igreja metodista aqui em Nova Andradina. E ele é um dos pioneiros, né? Foi um dos pioneiros, falecido já, né, saudoso pastor Jetro. Ele que deu esse nome de Cidade Sorriso para a nossa Nova Andradina. E está no jornal que ele tinha na época, jornal Pioneiro. Pioneiro, né? Legal. Ele e a sua esposa, dona Elza Leal, né? Ele descobriu assim, Nova Andradina, numa época de desfile de 7 de setembro, né? Imagina as ruas todas chão batido, né? E ele estava ali fazendo a cobertura, isso em 1967, né? Fazendo a cobertura do desfile. E ele via aquela poeira, aquele sol quente, né? Aquela poeira, o sol quente, aqui o povo feliz, sorrindo, os alunos desfilando, o pessoal que estava assistindo, aquele sol, aquele calor e todo mundo sorriso. Aí ele estampou a manchete no jornal Pioneiro, Nova Andradina, cidade sorriso. Que bacana. E aí pegou, né? Que legal. E ficou a nossa Nova Andradina, conhecida no mundo inteiro como Cidade Sorriso. Outro enigma. A gente está na Praça Brasil, revitalizada, mas aqui pertinho da gente tem o obelisco. Sempre foi o obelisco? O que significa esse obelisco? O que o senhor pode contar pra gente sobre isso? Então, ali antes do obelisco tinha um relógio, né? Um relógio um relógio solar. Aí depois, passou-se um tempo, colocaram também um relógio, mas um relógio já desse analógico, né? Tinha muitas propagandas e tal. E em seguida, já no governo do prefeito Maniçoba, já fizeram o obelisco. O obelisco ele tem 4 lados. Pesquisando,
atrapalhei aqui. Tudo bem. Pesquisando, eu encontrei, que, né, até com familiares, que o obelisco ali, ele representa os 4 lados, representa os 4 pilares da democracia, né? Então você tem um lado o judiciário, o legislativo, o executivo e o povo. Então esses são os pilares da democracia. Bacana, tem muita teoria conspiratória a respeito disso, né? Tem alguns que falam que é traçando a saída de Nova Andradina, só que a gente não tem essa saída aqui pela Eurico Soares, sentido ali a Gentil Duarte, né? Isso, exatamente. Mas isso é o relato que a gente tem é sobre isso mesmo, né? Inclusive está no meu livro também, eu falo sobre isso. Sério? Que bacana. E referente ao brasão do nosso município, quais os significados das cores, dos objetos? Então, o brasão, eu também dediquei um tempão pesquisando aquele brasão. Aquele brasão, ele é da família Andrade, né? Porque eles vêm de uma tradição desde a Europa, e naquela época, no período medieval, né, a Europa, todas as famílias, as grandes famílias, os senhores feudais, cada família tinha o seu brasão para identificar, né? E aquele tipo de brasão da nossa bandeira, ele é o brasão da família Andrade, né, do Moura Andrade. E ali tem vários significados, tem a palavra Ave Maria, né? Tem ali a guampa do boiadeiro, né? Tem umas curvas lá que representam o rio Paraná, né? Tem as torinhas, são 6 toras com a ponta amarela, né? Que significa, na época, a madeira era o ouro de Nova Andradina, por isso que as pontas são amarelas, né? Legal. Das toras. E aquelas toras representou, naquele período, a indústria madeireira de Nova Andradina, que era o que comandava a economia de Nova Andradina, era as serrarias, né? Olha só que interessante. Muitas serrarias. E especificamente nesse do brasão, onde que foi a fonte de pesquisa para o senhor descobrir esses itens? Então, também foi procurando com famílias tradicionais, né, europeias, aquele tipo de brasão, algumas na internet eu encontrei também, e com familiares do Moura Andrade, né, que me cederam alguns documentos, nós sentamos, pesquisamos, essa foi a fonte que eu tive. E com esse registro histórico no livro, de vivência como cidadão de Nova Andradina, como professor de geografia, com vasto conhecimento em história, que análise o senhor faz de Nova Andradina com base naquilo que estudou e pesquisou e isso que o senhor vivencia nos dias de hoje? Olha, de fato, Nova Andradina é uma cidade privilegiada, né? A sua própria localização geográfica, né, é privilegiada. Estamos aqui num tipo um entroncamento entre o estado de São Paulo, o estado do Paraná, né? Uma região polo importante. E vejo que os pioneiros e a população de Nova Andradina é uma população assim mobilizada, né? População que busca o crescimento, né? Observe que nossa Nova Andradina se destaca no estado. Sim. Né? A gente sai daqui de Nova Andradina, você vai para outras cidades no estado, você vê a diferença. Então isso tem a ver com todo o nosso desenvolvimento, a pujança do povo, né? Interesse em crescer. Então eu vejo isso. E esse material, durante a pesquisa, eu entendi isso e verifiquei isso. Que desde a fundação, desde o Moura Andrade, a visão que ele tinha de futuro, né? Era um empresário muito importante, um empresário de muito conhecimento, de visão de futuro, né? Não é à toa que era de 1930 a 1960, o Antônio Joaquim de Moura Andrade foi o maior criador de gado do Brasil. Sim. E levou a alcunha de o Rei do Gado. Rei do Gado, verdade. Né? Que ficou ali imortalizado na música de Ted Vieira, que era o maior compositor da música sertaneja raiz brasileira, né? A música O Rei do Gado, que é dedicada a ele, que realmente foi o Rei do Gado, o homem mais poderoso da pecuária brasileira de 1930 a 1960. Né? Então, eu acho que esse espírito do Moura Andrade trouxe aqui para a cidade, todos os moradores, né? Sim, assimilaram isso e nós temos esse município tão importante. Na nossa entrevista da última semana com o senhor Antônio Prado, ele comentou justamente a respeito disso, que certa vez um grupo de pessoas chegou para o Moura Andrade e disse: Moura Andrade, tem o Rio Iviema ali perto, porque o senhor não faz a cidade ali próximo do rio, vai se tornar uma cidade turística. Aí ele disse, segundo o senhor Antônio Prado,
cidade turística atrai pessoas, atrai turistas para suas festas, para aproveitar, deixa todo o lixo, deixa tudo ali para os moradores arcarem com aquilo, o custo de vida acaba sendo alto. Eu quero uma cidade para trabalhadores, para pessoas trabalharem, para as pessoas se desenvolverem, ali crescerem, ali ficarem. E de certa forma a gente verifica isso no dia a dia em Nova Andradina, um comércio extremamente pujante, movimentado. As épocas de fim de ano concentra muitas pessoas de outras cidades aqui no nosso município. E outra coisa que eu acho muito interessante também desse ponto de vista geográfico que o senhor citou, porque aqui em Mato Grosso do Sul é comum você ter que andar 200, 300, 350 quilômetros para chegar em uma cidade. Já aqui na região de Nova Andradina, num raio de 60 quilômetros, você atinge municípios do Paraná, você atinge municípios de São Paulo, você atinge municípios da própria região do Vale do Ivinhema, né? É uma característica muito interessante. Exatamente. Né? A localização geográfica nossa é muito boa. Muito boa. Isso também contribuiu, né? Observe que nós temos aqui muitas empresas que vêm aqui do Paraná, de São Paulo, né? Que eles conhecem o progresso nosso. E aí acaba se instalando aqui. Isso para nós é muito importante. Professor, se alguém quiser uma edição do livro, ainda tem como conseguir? Como que a gente faz? Tem. Na verdade, agora no momento eu não tenho, só tenho esse, né? Mas eu fiz um pedido, porque tem vários pedidos, as pessoas já pediram. Eu fiz o pedido e em breve, aí, acho que daqui uns 15, 30 dias no máximo, eu tenho mais exemplares. Professor, muito obrigado mais uma vez. E nosso programa está de portas abertas para te receber novamente. Eu que agradeço o convite, né? Muito bom participar do programa e espero ter colaborado aí para a história e a geografia da nossa cidade. Com certeza colaborou. E para você que gostou da nossa entrevista, quer rever ela, quer assistir a da semana passada, basta acessar novaandradina.ms. A entrevista também vai ser disponibilizada no formato podcast no Spotify e outros agregadores de podcast. Até a próxima semana, nós teremos como entrevistado o ex-prefeito Antônio Rosário Migliorini.